Naquela noite, eu caminhei com os olhos fechados, mas o coração completamente exposto. A igreja estava lotada. Eu podia sentir o perfume da cera derretendo, o murmúrio contido das senhoras ajoelhadas, e o tilintar tímido dos sinos pendurados sobre o altar. Era a vigília de São Joaquim, e eu havia sido escolhida para conduzir a procissão com o incensário. Naquele instante, quando os olhos do padre Elias encontraram os meus, senti um arrepio que não foi de fé. Ele segurou minha mão com uma força contida, olhou-me com uma intensidade que fez minhas entranhas se contraírem. Eu desviava o olhar, mas sempre o encontrava de novo. Algo se quebrava em mim toda vez que ele pronunciava meu nome com aquela voz baixa e grave, quase como se estivesse confessando um pecado só meu. Meu nome é Alice. Eu tinha 22 anos. Não era tola, mas era crente. Tinha fé, tinha medo de Deus, tinha esperança. Naquela época, eu ainda achava que a igreja era abrigo. Eu não sabia que o altar podia ser também o palco do meu inferno. A cerimônia foi longa. A missa terminou pouco depois da meia-noite. Os fiéis foram embora aos poucos, ainda benzendo-se, ainda murmurando orações. Eu permaneci no templo ajudando a limpar o altar, como fazia todas as noites de celebração. O padre Elias me pediu para ficar mais um pouco. Disse que precisava conversar. Eu hesitei. O que poderia ele ter a dizer, que não poderia esperar até o dia seguinte? Ele acendeu novamente algumas velas, mesmo com as luzes acesas. O templo vazio reverberava com a minha própria respiração. Ele trouxe 2 taças e um pouco do vinho litúrgico. Disse que era um agradecimento pela minha dedicação, que eu merecia. Agradeci, mas hesitei. Eu não bebia. Mas ele insistiu com aquele sorriso treinado, com aquela voz que se fingia de santidade. Eu bebi. O vinho desceu como brasa. Minha garganta queimou, e meu corpo ficou mole. Ele se aproximou devagar. Disse que Deus reconhecia os puros, e que a pureza também podia ser oferecida. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Eu tentei sair, mas ele me segurou pelos ombros. Quando tentei gritar, ele tapou minha boca com as mãos de homem vestido de fé. Foi naquela noite que ele me violentou. Sobre o mármore frio, entre os bancos da igreja, enquanto os santos de pedra olhavam para mim com olhos que não viam nada. Nos dias que seguiram, eu me calei. Eu ainda não sabia se acreditava em mim. Não contei a ninguém. Sentia vergonha. Sentia nojo. Sentia medo. Medo de que não acreditassem, medo de que rissem, medo de que me culpassem. E se eu tivesse mesmo permitido? E se meu silêncio naquela noite tivesse sido mal interpretado? As pessoas me cumprimentavam com sorrisos piedosos. Diziam que eu era exemplo. Que minha fé era admirável. Ninguém via nada. Nem minha mãe. Nem meus irmãos. Nem Deus, eu achava. E o padre Elias, ele seguia a vida. Celebrava missas, abençoava casais, batizava crianças. Eu o evitava, mas ele me olhava sempre. Com aquele mesmo olhar da noite do altar. Às vezes sorria como se nada tivesse acontecido. Às vezes me ignorava por completo. Comecei a me sentir um vulto. Um corpo andando sem alma. Fui ao médico quando o enjoo se tornou insuportável. Eu achei que fosse nervoso. Mas ele sorriu e disse, com uma naturalidade cruel: "Parabéns, você está grávida." A primeira coisa que pensei foi fugir. Depois, pensei em me matar. Depois, pensei em esconder. Mas o tempo passa. A barriga cresce. E com ela, crescia a revolta. Minha mãe foi a primeira a desconfiar. Ela perguntou, com os olhos já molhados, se eu havia feito alguma coisa errada. Disse que eu podia contar tudo, menos uma mentira. Eu disse a verdade. Pela primeira vez. Ela me olhou com repulsa. Disse que eu estava envergonhando nossa casa. Que eu havia manchado o nome de Deus. Que jamais um homem como o padre Elias faria algo assim. Que ele era um escolhido. Eu era só uma menina perturbada. Ela me mandou embora. Fiquei na casa de uma prima distante, em um bairro pobre, onde o chão era de barro e as paredes eram de vergonha.
Eu me olhava no espelho e via uma mulher partida. Eu ainda amava aquele ventre que crescia, mas odiava o motivo de sua existência. Tudo aconteceu de vez. Alguém viu minha barriga em uma missa. Alguém comentou com outro alguém. E logo a cidade inteira sabia. Mas não sabiam tudo. Sabiam apenas que Alice, a devota, a dedicada, a moça da procissão, estava grávida. E sem marido. As línguas afiadas trabalharam. Fui chamada de perdida, de vagabunda, de embusteira. Diziam que eu queria atenção, que eu queria dinheiro, que eu queria derrubar um homem de Deus. Os fiéis se reuniram. Oraram contra mim. Um grupo liderado por uma senhora chamada Quitéria, que passava os dias rezando e as noites fofocando, convocou uma emissora de televisão. Disseram que a igreja estava sob ataque. Que uma moça sem pudor estava tentando manchar a imagem do clero. Quando os repórteres chegaram, eu não sabia se fugia ou se falava. Mas eu estava cansada. Cansada de me esconder. Cansada de me calar. Então, quando o microfone foi apontado na minha direção, eu respirei fundo e disse: fui violentada por aquele homem. Na igreja. Na noite da vigília. E agora carrego um filho que não escolhi. Mas é meu. E eu não vou mais me calar. A cidade inteira tremeu. Após minha declaração diante das câmeras, houve silêncio. Mas não o tipo de silêncio que acalma. Era o silêncio cruel de uma cidade que julgava. O silêncio dos olhares atravessados nas ruas, o silêncio das portas que não se abriam mais para mim, o silêncio das orações que me excluíam. A reportagem foi ao ar no domingo seguinte. Meus olhos ficaram colados na televisão. Eu tremia. Não de frio. De vergonha. De medo. De coragem também. Porque ali estava a minha verdade. Pela primeira vez, alguém a ouvia. Mas também distorciam. Cortaram partes. Editaram outras. A apresentadora perguntou, ao final, se não seria apenas um caso de sedução. Meu estômago revirou. Eu quis gritar. Quis atravessar a tela. No dia seguinte, encontrei pichações no portão da casa da minha prima. Mentira tem ventre. Alice do demônio. A blasfêmia mora aqui. Mas eu não corri. Eu não ia mais correr. Eu estava com 5 meses de gestação. O ventre crescia. E dentro dele batia um coração que nada tinha de pecado. Era inocente. Era vida. Era meu. Capítulo 7 – Caíra dos Santos de Gesso. A igreja se pronunciou. Não em nome da verdade, mas da reputação. O bispo diocesano escreveu uma carta pública. Disse que confiava plenamente na conduta do padre Elias. Que eu era uma jovem problemática. Que aquilo era um ataque infundado contra a santidade do sacerdócio. Alguns fiéis aplaudiram. Outros permaneceram em silêncio. Apenas uma mulher, Maria Dolores, uma viúva que frequentava a paróquia há mais de 30 anos, me procurou. Ela me segurou pelas mãos trêmulas e disse: eu acredito em você, menina. Há coisas que os olhos não veem, mas que o coração sente. O meu sentiu. Ela foi a única. Uma única vela acesa em um templo de escuridão. E o padre Elias? Ele seguia celebrando. Apareceu sorrindo em uma nova reportagem. Disse que me perdoava. Que orava por mim. Que sabia que o demônio era astuto e encontrava frestas nas almas fracas. Naquela noite, joguei pedras contra a parede da igreja. E, pela primeira vez, desejei ver um santo de gesso sangrar. Eu comecei a escrever. Páginas e páginas. Palavras que ninguém queria ouvir. Relatos da noite da cerimônia. Das conversas forçadas. Dos olhares invasivos. Das mãos em lugares que jamais deveriam ter estado. Enviei tudo a uma jornalista chamada Estela, de outra cidade. Ela me respondeu em 3 dias. Disse que queria contar minha história do meu jeito, sem cortes. Disse que mulheres precisavam ouvir. Enquanto isso, meu corpo se transformava. Sentia o bebê mexer. Sentia fome.
senti amor também. Um amor que eu não entendia, mas que crescia. Não por quem o gerou, mas por quem ele era, meu filho. Minha justiça viva. Recebi ameaças por mensagens. Algumas assinadas com nomes de fiéis. Outras anônimas. Se quiser viver em paz, retire tudo. Volte atrás, ainda há tempo. Quem toca em ungido sofre consequências eternas. Eu ria. Ria de nervoso. Ria de dor. Ria porque já não sabiam mais como me calar. A nova reportagem saiu. Desta vez, verdadeira. Crua. Com minhas palavras sem filtros, com meu rosto sem maquiagem, com minha barriga à mostra. A matéria viralizou. Houve apoio. Muitos compartilharam. Muitas mulheres contaram suas histórias parecidas. Diziam que eu era coragem. Que eu era resistência. Que eu era o grito delas. Mas também houve raiva. Os fiéis mais fanáticos acusaram a emissora de mentir. Disseram que era perseguição à igreja. Que era a obra do diabo. Que eu estava possuída. A repórter Stella foi ameaçada. Precisou de escolta por um tempo. Mas não recuou. Ela ligava para mim todas as noites e dizia: "Você não está sozinha." Não mais. Pela primeira vez, a solidão me pareceu suportável. Porque eu tinha um nome. Eu tinha um filho. Eu tinha uma história que ninguém mais poderia enterrar. Era noite quando bateram à porta. Estava sozinha. Minha prima havia saído. Abri. Era ele. Padre Elias. Sem batina. Com roupas comuns. Mas era ele. Entrou sem pedir. O mesmo olhar da noite da cerimônia. O mesmo cheiro de vinho e incenso. A mesma voz que parecia rezar quando ameaçava. Disse que eu ainda podia voltar atrás. Que podia dizer que tudo foi consensual. Que a igreja me perdoaria. Que me ajudariam a criar o filho. Disse que só dependia de mim. Eu tremia. Mas não recuei. Olhei em seus olhos e disse: "Não quero sua piedade. Quero sua condenação. E vou lutar por ela até o fim." Ele me olhou por alguns segundos. Depois riu. Riu com deboche. Riu como quem nunca teve medo de Deus. E saiu. Naquela noite, senti contrações. Tive de ser levada ao hospital. Mas o bebê estava bem. Era só meu corpo dizendo: "A guerra começou." Fiquei 2 dias em observação no hospital. A médica disse que o estresse poderia antecipar o parto. Mas eu sabia que não era apenas estresse. Era raiva comprimida. Era o grito que nunca foi gritado. Era a lembrança de sua risada quando me ameaçou com um sorriso. Naquela cama, deitada com os olhos fixos no teto branco, eu chorei. Não por estar sozinha, mas por tudo que ainda viria. Eu sabia que depois do parto, o julgamento dobraria. Que o nome do meu filho seria sussurrado com desprezo. Que diriam que ele era fruto do pecado. Mas ele era fruto de resistência. E por isso, escolhi um nome. Um nome que significasse luz. Luz para mim. Luz para ele. Luz contra a escuridão que nos rodeava. Na madrugada do dia 15 de julho, meu corpo gritou. As dores começaram como ondas curtas e, de repente, viraram um mar revolto dentro de mim. Fui levada às pressas para o hospital. A sala de parto parecia fria, mas minha pele ardia. Quando ouvi o choro dele, algo em mim se abriu. Um rasgo de vida. Um portal de renascimento. Segurei-o nos braços e soube: eu nunca mais seria a mesma. Batizei-o ali mesmo, sozinha, com minha própria voz. Chamei-o de Gabriel, porque, como o anjo, ele carregava uma mensagem. Uma mensagem que o mundo inteiro precisava ouvir. Chorei. De alívio. De dor. De alegria. De tudo. E jurei, com ele nos meus braços, eu vou lutar até o último fôlego para que o nome dele não carregue vergonha. Vai carregar dignidade. Quando voltei para casa com Gabriel,
encontrei mais insultos na porta. Um panfleto com minha foto e os dizeres: cuidado com a mulher da serpente. Outros diziam: o falso profeta seduz os fracos, mas a palavra de Deus é firme. Nenhum dizia o que realmente importava, que um crime foi cometido. Que um abuso foi silenciado por muito tempo. Que a fé estava sendo usada como arma contra a verdade. Procurei um advogado. Era jovem, mas firme. Disse que o caso era difícil. Que lutar contra a igreja exigia coragem e paciência. Eu disse: tenho os dois. Iniciamos o processo. Denunciei oficialmente. Com testemunhos, fotos, datas, detalhes. A igreja negou tudo. Mas agora, eu não precisava que acreditassem de imediato. Eu precisava apenas que escutassem. E escutaram. Maria Dolores, aquela senhora que me apoiou desde o início, fez mais do que falar, ela reuniu outras mulheres. Antigas catequistas, ex-freiras, funcionárias da paróquia. Muitas tinham histórias. Muitas tinham medo. Mas quando me viram com Gabriel nos braços, algo mudou nelas. Elas decidiram falar. Organizamos um encontro. Filmamos depoimentos. Levamos tudo à promotoria. Não era mais apenas minha palavra. Era a voz de muitas. Cada mulher contava uma história parecida, diferente apenas nos detalhes, olhares, toques, manipulações. Algumas diziam que não havia contato físico, mas que o terror psicológico era diário. Outras falavam de silêncios impostos, ameaças veladas, penitências que mais pareciam castigos. A promotoria abriu uma investigação. Padre Elias foi afastado temporariamente. A cidade dividiu-se. Mas eu não me importava mais com quem me olhava torto. Importava apenas com a verdade. A cada domingo, os bancos da igreja esvaziavam. Alguns fiéis resistiam, defendendo o padre com unhas e dentes. Outros se afastavam, desconfiados. Padre Elias, mesmo afastado, continuava circulando pela cidade como um mártir. Os que o apoiavam faziam vigílias, novenas, caminhadas. Diziam que ele era vítima de uma armadilha, que eu era instrumento do maligno. Certa vez, uma dessas fiéis me encontrou no mercado. Cuspiu aos meus pés. Chamou-me de a barriga da perdição. Mas eu não reagi. Gabriel estava comigo no colo. Ele me olhou com olhos que ainda não sabiam o que era ódio. Eu não podia sujar o mundo dele com aquele lodo. Não ali. Não assim. Voltei para casa com o coração machucado, mas firme. Era como caminhar sobre brasas, eu me queimava, mas não parava. Sabia que o pior ainda estava por vir. Mas sabia também que eu já tinha sobrevivido ao pior, ao silêncio. No final do mês de agosto, fui chamada para depor novamente. A promotoria havia reunido provas suficientes para abrir processo formal contra o padre Elias. E mais, descobriu-se que ele tinha registros de atendimentos pastorais suspeitos com outras adolescentes. Algumas já haviam mudado de cidade. Outras haviam silenciado por medo. Mas agora o medo estava ruindo. A audiência foi marcada para uma quarta-feira. O fórum ficou cheio. Alguns fiéis estavam lá, com rosários apertados nas mãos. Outros seguravam cartazes me chamando de mentirosa. Quando entrei, ouvi murmúrios. Mas eu caminhei com a cabeça erguida, Gabriel nos braços, envolvido em um pano azul. O padre Elias estava lá. De terno. Com os olhos calmos. Sentado como se tudo aquilo fosse um grande teatro onde ele era o protagonista injustiçado. Quando olhei para ele, vi a mesma expressão da noite em que tudo começou. Mas, dentro de mim, algo havia mudado, eu não tinha mais medo dele. A audiência foi transmitida por uma rede local, com autorização judicial. A justificativa era o interesse público. E, de fato, a cidade inteira assistiu. Durante meu depoimento, falei tudo. Sem desviar os olhos. Sem hesitar. Cada palavra saiu de mim como uma cicatriz se abrindo. Mas era necessário. Era ferida sendo exposta para não apodrecer. Falei da noite da cerimônia. Das palavras suaves que viraram ordens. Dos beijos forçados. Da dor.
do medo e da culpa que ele me fez sentir. Quando terminei, o silêncio era total. O juiz agradeceu. Uma senhora chorava na última fileira. Padre Elias, ao ser interrogado, disse que a jovem confundiu afeto pastoral com desejo. Tentou se defender com retórica e falsas lágrimas. Mas ninguém mais chorava por ele. Pouco tempo depois, veio a decisão judicial. O juiz autorizou a continuidade do processo criminal e determinou medidas cautelares. O padre não podia se aproximar de mim nem frequentar eventos religiosos abertos ao público. A igreja se viu obrigada a suspendê-lo por tempo indeterminado. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Alguns dos próprios fiéis que me atacaram, ao verem as provas, começaram a se afastar dele. Não pediram desculpas. Não se redimiram. Mas sumiram. Talvez fosse o máximo que podiam fazer. Maria Dolores me abraçou no portão de casa e disse: "A verdade não precisa de defesa, minha filha. Ela se defende sozinha." Gabriel, no meu colo, dormia. E naquela noite, dormi também. Pela primeira vez sem pesadelos. Hoje, meu filho Gabriel tem 7 meses. Está aprendendo a sentar. Ri com facilidade. Adora luzes e músicas baixas. Vivemos em uma casa pequena, mas aconchegante. Consegui um emprego simples, mas digno. Estudo à noite, quando posso. Quero ser assistente social. Quero ajudar outras meninas a se ouvirem antes que o mundo as silencie. Padre Elias foi condenado. Não apenas juridicamente, mas socialmente. Não pode mais vestir a batina. Não pode mais esconder-se atrás de sermões. Tornou-se um nome que causa vergonha onde antes causava devoção. Mas não é sobre ele que penso ao acordar. É sobre mim. É sobre meu filho. É sobre o que construí quando quiseram me destruir. A fé continua em mim. Mas agora, livre. Agora, real. Agora, só minha. E se alguém me perguntar um dia o que aprendi, direi: a verdade não tem templo, mas tem voz. E ela nasceu comigo. Se inscreva no canal Histórias Iluminadas, deixe o like para fortalece o canal.